A paz de Cristo, irmãos. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez para falar da Palavra de Deus. Você é bem-vindo aqui no canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Você querendo se inscrever, se inscreve e deixa aí seus comentários para fazer com que nós possamos continuar pregando o Evangelho, tá bom? Precisamos falar da Palavra de Deus e quanto mais pessoas junto conosco na pregação, melhor ainda, para que Jesus possa ser glorificado. Nós temos falado sobre o assunto a ressurreição, já falamos sobre a ressurreição de Cristo. Falamos sobre a ressurreição dos que estão vivos, ou os que ficaram vivos, mas não morreram, não foram sepultados, que é a ressurreição dos milagres. Agora nós vamos entrar na ressurreição, que é a ressurreição de Moisés, a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Para a vida, queridos, tem duas ressurreições só. Uma para a vida eterna e outra para a condenação eterna. O que nós estamos colocando e tirando essa salada que está no meio de tudo aí, nos ensinamentos, colocando cada uma no seu lugar. O que representa a ressurreição de Cristo? A ressurreição de Cristo representa a nossa ressurreição. Representa a ressurreição de Moisés, que é a nossa ressurreição. O nosso modelo de ressurreição é o de Moisés. Tem uma diferença. Qual é a diferença? Moisés não desceu à sepultura. Nós descemos à sepultura. Desceremos à sepultura. Então, o modelo perfeito de ressurreição para nós que somos salvos é a ressurreição de Jesus Cristo. E o modelo da segunda ressurreição é a ressurreição dos condenados que se dará após 1 milênio da igreja na Nova Jerusalém. E a ressurreição de Lázaro, e a ressurreição de Dor, a que Pedro fez, que Paulo fez, que os profetas fez, que o próprio Cristo fez. Que ressurreição é essa? Essa ressurreição é um milagre. São os milagres que Cristo realizou aqui na terra, que os apóstolos realizaram, que os profetas realizaram. Essa ressurreição não garante salvação de alma, das vidas, de ninguém. Não garante vida eterna, não garante salvação de ninguém. Nada disso. Essa ressurreição é um milagre. A ressurreição de Lázaro é um milagre que contribui, como todas elas, para o serviço evangelista. Para você evangelizar, para você anunciar o evangelho, você precisa ter as armas, as ferramentas. E Lázaro foi uma boa ferramenta na mão de Jesus. A morte de Lázaro foi um bom instrumento na mão de Jesus, para que Jesus pudesse fazer com que as pessoas viessem acreditar nele, acreditar no evangelho, acreditar no Pai. Lá em João 12 declara isso. Então Jesus deixou que Lázaro morresse para isso, para que ele fosse ressuscitar. E ressuscitando a Lázaro, os judeus que o amavam e que o seguiam pudessem acreditar nele. E isso chegou a ter da polêmica e quiseram até matar Lázaro por causa disso. Porque através da ressurreição dele, o povo viria atrás de Jesus, como nós vemos em João 12. Então, a ressurreição, as ressurreições que Jesus fez e que as pessoas ficaram aqui na terra, não garante salvação. É uma obra missionária, é uma obra ministerial, é um milagre de cura, é um milagre para que as pessoas sejam transformadas. Ao ver aquele milagre, ao ver os feitos de Cristo, eles possam crer no Senhor. Então nós vemos as ressurreições das pessoas que ficaram aqui, que são esses: Eliseu fez, Elias fez, Paulo fez, Pedro fez e Jesus o fez. Então essas ressurreições não incluem salvação, não inclui. Ela contribui para que as pessoas, vendo o milagre, vou repetir isso,
possa se render aos pés do Senhor, reconhecendo que Cristo é verdadeiramente o autor da vida, o dono da vida e da morte. Ele ressuscita e vivifica os mortos. E o Pai ressuscita e vivifica quem quer, como ele disse em João 5. Então, essas ressurreições não incluem, não entra, ela faz parte, vou repetir por quê? Porque é Cristo que fez, os apóstolos fez, e os reis fez, mas fez tudo através do poder de Deus. Sem Cristo não faria. Então ressuscitou eles e eles ficaram em cima da terra, com o mesmo corpo. Agora, quando se trata das primícias, que é Cristo, da nossa ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Moisés, aí nós falamos das duas principais ressurreições dos mortos, dentre os mortos, que é descer à sepultura e ressurgir de lá com o corpo glorificado. Como Jó diz que quem desce à sepultura não volta a subir. Salomão diz que quem desce à sepultura está dormindo, intacto, não mexe, não sai de lá, não tem obra lá embaixo. Então só vem de lá com o corpo glorificado. Só vem de lá com o corpo transformado. Então, vindo com o corpo transformado, se torna imortal e entrará na Nova Jerusalém, como aqueles que entraram lá em João. João diz, Mateus diz, Lucas diz e Marcos diz. Mas nós vamos ler Mateus 27 e 52. Vejam aqui. Abriram-se o sepulcro. Leu 51? Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, dormiam, sono da morte, corpos de santos que dormiam, ressurgiram e, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha aqui, queridos, a definição de tudo está aqui. Aqueles que morreram com Cristo, que Deus levou para a sepultura, ou melhor, que entraram na sepultura com a fé em Cristo Jesus, que eu acredito que sejam os anciões. Então, esses aqui, quando Cristo ressuscita, ele ressuscita também a eles. E leva com ele, olha que a Bíblia está dizendo em 52, saíram do sepulcro depois da ressurreição de Cristo, para que o que o Paulo disse no capítulo de número 15 de 1 Coríntios seja confirmado. Jesus é o primeiro da ressurreição, as primícias dos que dormem, ou seja, as primícias dos que morrem, e é sepultado. Então, meu amado, Jó diz, quem desce à sepultura jamais tornará a subir. Jamais tornará a subir com corpo de carne, jamais tornará a subir humano, não sobe mais humanamente, corpo de carne, alma gasosa, não sobe comendo arroz e feijão, nunca mais. Sobe assim, como esse subiu, como Cristo subiu, transformado em um novo corpo, e não fica aqui na terra, vai para a Nova Jerusalém. Por isso é que Jesus é as primícias dos que dormem, e não porque Moisés foi ressuscitado. Moisés foi ressuscitado com certeza, só que Moisés não desceu à sepultura. O que significa Jesus as primícias é esse o ponto principal. Guarda com você, fica com você, para que você não vá acreditar no que está sendo ensinado por aí. Jesus é as primícias dos que dormem, porque Jesus foi sepultado,
Ao terceiro dia ressuscitou com um corpo glorificado, e ao ressuscitar trouxe com ele aqueles que morreram antes dele, saíram da sepultura depois da ressurreição de Cristo, por isso Cristo se torna as primícias dos que dormem, porque Jó diz que quem desce à sepultura não torna a subir com um corpo de carne e um corpo de pecado, é isso que Jó disse. Então Moisés não desceu à sepultura. Aí eles pegam Lázaro não foi à sepultura, por isso a ressurreição de Lázaro não entra na ressurreição de Cristo, nem na ressurreição das primícias, que é Jesus. Não entra. Lázaro é um milagre de cura e de ressurreição para essa vida carnal, para essa vida humana. Se o Lázaro não seguiu a Cristo depois da ressurreição, Lázaro foi condenado. Isso é fato. Não só Lázaro, como Dorca, como o filho da viúva, como o que Elias ressuscitou, o que Eliseu ressuscitou, todos foram condenados. Não tem nada a ver. Então são ressurreições? São ressurreições, sim. Faz parte do Evangelho, faz parte da obra missionária, faz parte dos trabalhos de Deus, faz parte de cura, de milagres. Mas eles não têm como incluir aqui na ressurreição de Cristo, porque Cristo foi à sepultura e voltou com o corpo glorificado. Você vai descer à sepultura com Cristo. Se você for fiel, você voltará com o corpo glorificado. Por isso alguém pergunta para mim: você acredita na imortalidade da alma? Acredito. E você acredita que a alma é mortal? Eu acredito. Por quê? Porque se o homem, por mais que ele veja milagre, porque o povo que mais viu milagre foi o povo de Israel e foi condenado. Não entrou na terra prometida. E vocês viram por que foi condenado. Cristo matou a maioria. Então, por que você acredita na imortalidade da alma? Porque se o homem não se arrepender dos seus pecados, dessa sepultura estará condenado. Mas se o homem crê se o homem crê em Cristo Jesus e descer à sepultura em Cristo Jesus santificado, essa alma ressuscita, essa pessoa que é a alma ressuscita e não será mais condenada. Não existe uma alma fora do corpo, separada do Espírito que Deus nos deu, do Espírito de vida que Deus nos deu, que está em nós. Não existe uma alma separada disso. A alma faz parte de sentimento, de sensibilidade humana, de atenção, de reverência a Deus. É o nosso centro de entendimento, onde nós sensibilizamos com as coisas, onde nós entendemos as coisas, onde nós compreendemos o que Deus fala. Isso é a alma. Alma, espírito e corpo. Assim é o homem, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos ver o que disse Moisés aqui. Hoje nós vamos meditar e ver por que Moisés não entrou na terra. Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra? Vamos começar em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo 17. E o versículo de número 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiram do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para bebermos. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então diz o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel
e leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberás. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vejam aqui que os filhos de Israel, eles eram um povo realmente difícil de controlar, estressava qualquer um povo idólatra, talvez mais aquebrantado do que os de hoje, né? Mas era um povo que viram tantos milagres e ainda assim perturbava Moisés e fazia tanta coisa para transgredir as leis e os mandamentos do Senhor. Momento de dificuldade aqui, faltando água no deserto. Nós às vezes passamos por alguns desertos, mas a Bíblia é espelho para que nós olhamos essas coisas e não incorramos o mesmo erro deles, de murmurar contra o Senhor. E essa murmuração aqui dos filhos de Israel, ela lá na frente trouxe um peso para Moisés e Arão, que o profeta de Deus acabou não entrando na terra. Por quê? Porque Moisés, acostumado com a murmuração dos filhos de Israel, lá na frente ele se depara com a situação quase da mesma forma. No capítulo de número 32 de Deuteronômio, dá uma olhada, versículo de número 50. 32 de Deuteronômio, versículo de número 50. Esse livro de Deuteronômio é gostoso para ler, né? Eu vou ler o 48. Naquele mesmo dia, diz o Senhor a Moisés: Sobe a cadeia montanhosa de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte a que vais subir, e serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e foi recolhido ao seu povo. Pois fostes infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, não santificando o meu nome no meio deles. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Então nós vemos aqui que Arão morreu primeiro, e morreu mais velho do que Moisés. Arão morreu com 123 anos. A idade limitada por Deus, que é de 120 anos, naquela época era de 120 anos, agora já está com 70. Mas naquela época foi profetizada no dilúvio, 120 anos para a existência do homem na terra. Se passasse alguma coisa,
era canseira e enfado, como hoje, se passar dos 70, é canseira e enfado. Alguém pode chegar até 120 hoje? Duvido muito, mas pode ser que tenha algum. Mas o Arão chegou, né? Mas como o Arão foi desobediente, inclusive com seus filhos lá em Levítico 10, quando eles levaram fogo estranho, Arão concordou quando Moisés repreendeu. E Arão vinha concordando nessas coisas desde quando Moisés estava no monte e ele fabricou o bezerro de ouro. Não entrou na terra por conta de muitas coisas, o Arão. Mas o Moisés não. O Moisés não entrou por causa desse motivo, que Moisés não glorificou a Deus e não agiu como deveria agir. Isso está em Números, capítulo de número 20. Dá uma olhada. Números 20. Dá uma olhada aqui no versículo de número 1. Números 20, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Vejam aqui, o mesmo episódio, a mesma coisa que eles fizeram lá, outra vez, que nós vemos em Êxodo 17. Do mesmo jeito, não tinha água, foram reclamar contra Moisés e murmurar contra Deus. Lá Deus falou para Moisés: toca na rocha, fera a rocha, vai analisando o que Deus vai falando, vai ouvindo isso para você chegar à conclusão por que Moisés não entrou. O Arão você já sabe. Os filhos levou fogo estranho, Arão construiu o bezerro de ouro, fez tudo isso. Mas quando se trata de água, desses milagres aqui, o assunto é com Moisés. Arão acompanhava por ser sacerdote, o sacerdote e um dos anciões. Mas as ordens eram de Moisés. Então veja, de Deus para Moisés e Moisés para o povo. Quem comandava era Moisés. Então vejam aí, Miriam morre, é sepultada e o povo murmura porque não tinha água e foi se levantar contra Moisés e Arão. Versículo 3. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós os nossos animais morressem aqui. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figo, nem vinho, nem romãs, nem água para bebermos. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Diz o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas, assim lhes tirareis a água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam.
Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. Então vejam aqui o principal motivo por que os filhos de Moisés não entrou na terra. Porque Moisés não... O que Moisés pecou aqui? Por que ele não entrou na terra? Arão, nós já sabemos o pecado que ele cometeu. E aqui Arão estava presente. Era Moisés e Arão. Arão aqui também fazia parte. Então, quando os filhos de Israel se unem aqui para pedir água a Moisés, a mesma ação que tinha tido atrás, Moisés aqui já irritado com o povo. Parece que ele estava estressado. Ele já não estava suportando o povo nessa condição. E não é para menos, porque o povo viu o milagre lá, reclamou lá. Só que lá, no primeiro acontecimento, Deus deu uma ordem para Moisés. Diz para Moisés: Moisés, toca na rocha, fera a rocha, pega a vara. Moisés pegou a vara e tocou na rocha. Não sei quantas vezes, provavelmente uma vez. E aqui, em Meribá, aqui, Moisés não faz o que Deus manda. O que Moisés faz? Irritado, ele reúne o povo, e aí ele faz o que? Chama o povo. O povo foi convocado como Deus mandou. Só que Deus queria ser glorificado mais uma vez no meio do povo. Por isso, pastor, você está pregando, eu estou pregando para Deus ser glorificado através das pessoas. Toma cuidado com as suas invenções aí, porque você vai acabar acontecendo, incorrendo no mesmo erro de Arão. Não é nem de Moisés. Se tiver o privilégio de Moisés, que maravilha, hein? Cuidado, você vai acabar no erro de Arão e acabar sendo condenado. Ou melhor, não entrando na terra. Não que Arão tenha ido para o inferno, vai ser queimado, não sei. Sei só quando Cristo voltar que nós vamos saber se ele vai ou não. Não podemos dizer que ele foi condenado. Podemos dizer que não entrou na terra, em Canaã. Então, quando o Senhor fala para Moisés aqui, nesse segundo episódio aqui da falta de água, irmão, Deus fez uma vez, é para o povo aprender. Na segunda vez era para o povo saber, Deus está lá, deu a água. Aqui ele vai dar de novo. Vamos falar com Moisés. Moisés, vai ter água para nós? Espera um pouco. Eu vou falar com o Senhor. Tudo estaria pacificamente, as águas vinham tranquilamente. Mas não foi assim que aconteceu. Não procedeu assim. Os filhos de Israel reagem contra Deus. E por causa disso, Moisés não entra na terra. Vejam aqui em Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 4. O Senhor falando com Moisés. Deuteronômio 4 e dos versos. Vamos ler o versículo de número 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes já sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessarás e possuireis aquela boa terra. Então vejam aqui que Moisés, quando ele
faz, quando ele viu que ele tinha errado e que ele tinha ferido a rocha, ele vai falar com o Senhor e vai pedir ao Senhor. O Senhor disse: Moisés, não. Deuteronômio diz isso. Você não vai entrar. Queridos, Deus é um homem de uma só palavra, tá? Aliás, duas. Sim e não. Então você precisa ter muito cuidado com a sua caminhada no Evangelho nessa igreja que está aí. Precisamos ter muito cuidado. Senão ficaremos. Moisés clama a Deus. Quero entrar, Deus. Deus disse: não, Moisés, você não vai entrar. Se Deus deixasse Moisés entrar, o povo não iria glorificar a Deus em Canaã. Porque Moisés não deixou o povo glorificar a Deus. Qual foi o motivo por que Moisés não entrou na terra? Esse aqui. Número 20, de número 20, do 1 para frente. Era para Moisés aqui falar com a rocha e pegar a vara, tocar nela por uma vez. Moisés, pega o teu cajado, a Deus dizendo aqui a tua vara. Então Moisés e Arão, versículo 6, se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Diz o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a rocha que dê as águas. Assim lhes tirareis a água da rocha e darei a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha e lhes disseram: ouve agora, rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Então vejam, queridos, lá no primeiro episódio, toca na rocha, Moisés. Aqui Deus diz: não toca na rocha. Ou seja, Deus não mandou que ele batesse na rocha. Deus falou para ele falar com a rocha, perante o povo de Israel. Dissesse para a rocha: rocha, pedreira ou pederneira, ou rochedo, como ele quisesse, rocha, dei água para Israel, e as águas viriam. Assim Deus seria glorificado. Então o que Moisés fez, dá uma olhada nos Salmos de número 106. Salmos de número 106. Quero mostrar a você porque Deus não deixa ninguém perecer por causa de engano. Engana, segue o engano quem quer. Deuteronômio, ou melhor, Salmo de número 106. E o versículo de número vamos ler o 30. Salmos 106, versículo 30. Mas se levantou Finéias e executou o juízo e cessou aquela praga. E isso lhes foi imputado por retidão de geração em geração para sempre. Veja, quando a pessoa é fiel, Deus o honra. O 31, é melhor, o 32. Indignaram também junto às águas de Meribá, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, pois se
rebelaram contra o Espírito de Deus, de modo que Moisés falou irreferidamente: não destruíram os povos como o Senhor lhes não instruíram os povos como o Senhor lhes ordenara. Então vejam aqui que palavras que você solta da sua boca, o que você fala tem peso. O que você diz tem peso. Se o pastor está falando algo que é certo, examine as Escrituras. Se o líder está pregando o que é certo, examine as Escrituras. Se eu estou falando o que é verdadeiro, examine as Escrituras. Agora, se não estou falando, você tem todo o direito de criticar e não seguir. Agora, se estou falando o que é certo, siga-o, senão você vai perecer. Então vejam que as pessoas hoje preferem seguir mais o que está errado do que o que está certo. Então nós estamos pregando o que está certo, o povo não quer seguir. Estão pregando por aí o que não convém. Tantas coisas errôneas por aí. A igreja na política e tanta coisa. E o povo segue e acha que é bom. Por essas palavras, por esses ensinamentos, se perderão tantos que seguem, como os que falam e aqueles que ouvem. Então você precisa vigiar. Moisés não instruiu o povo para glorificar a Deus e não agiu como Deus o mandou. Por isso Moisés não entrou na terra de Canaã. Por quê? Porque Deus mandou aqui, não que ele batesse na rocha. E não foi só uma vez, bateu 2 vezes. Bateu 2 vezes. Além de bater na rocha, ele instrui o povo, não para adorar, como disse o salmista, mas para contender. O povo não glorificou a Deus, por causa do que Moisés disse. E porque bateu na rocha, Moisés não entrou na terra. E o que fez com que Moisés não entrou na terra? Qual é a definição disso? Os 2 pontos. Os 2 pontos. Não falou com a rocha para que ela desse água e o povo ouvisse e glorificasse a Deus com isso. Quando Deus souberasse o milagre, que milagre é para isso, para Deus ser glorificado, não para o pastor ser exaltado, nem o bispo, nem o apóstolo, nem o missionário, nada disso, nem para a igreja ganhar fama, não, milagre é para Cristo ser glorificado e as pessoas se renderem aos pés do Senhor e ser salvo. Amém? Então vigia isso. Então Moisés não falou com a rocha, fez ao contrário, bateu na rocha. O que não era para fazer, ele fez. E quem era essa rocha? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 10, versículo 1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria. Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Você está vendo, igreja? Você está vendo o que é o Evangelho? Qual é o perigo que você tem de não entrar na Nova Jerusalém?
Você está vendo qual é o perigo de você não descer à sepultura com Cristo? Porque para a sepultura é inevitável. A sepultura é inevitável para todo ser humano. Se tiver alguém como Elias, como Enoque, tudo bem. Não vai. Não precisa ir para a sepultura. Mas você percebe como é que é inevitável isso? Paulo está dizendo aqui, os nossos antepassados, nossos irmãos, os filhos de Israel, Moisés e o próprio Arão, não entrou na terra. E quando ele fala aqui dos corpos deixados para trás, ele está falando daquele povo que contendeu com Moisés e com Arão. Tanto os que saíram da terra, como aqueles que foram entrar na terra depois, que foram os descendentes daqueles que saíram da terra do Egito, que foram nascendo no caminho no deserto até entrar na terra prometida, e que entraram também na terra prometida e pereceram. E os que entraram não agradaram a Deus, morreram pelo caminho, por desobediência, viram o milagre das águas em Meribá. Chegando aqui, tornaram a clamar por água e dessa vez mais forte ainda, arrumando briga com Moisés. Moisés perde a paciência. Cuidado, pastor. Você que está aí todo estressado, tem gente estressada porque perdeu a política, porque isso, porque aquilo. É impossível acreditar que Deus trabalha com isso. Para que isso aí? Você toma cuidado com esses apoios. Você toma cuidado com essas coisas, meu querido. Você foi chamado para ser salvo. Não foi chamado para ser condenado. Você está na igreja para isso. Você não precisa se preocupar com o que você necessita. O Senhor Jesus disse através do rei Davi: antes que nós abríssemos as nossas bocas, Deus já sabia tudo que nós queríamos pedir. Ele atende às nossas necessidades. Você não precisa se preocupar. Cuidado com os ensinamentos que você está recebendo. Cuidado com a palavra que você tem lançado, que pode se tornar uma murmuração. Os filhos de Israel murmurou, bateu na rocha, que é Jesus Cristo. Não pode bater duas vezes? Porque aquela rocha era símbolo do Filho de Deus, como Paulo está dizendo aqui, Jesus de Nazaré, em espírito, e que estava com o Espírito Santo, trabalhando para o povo de Israel, servindo a Israel, socorrendo a Israel, guiando Israel, a nuvem seguia eles por todo lugar. E eles ainda assim eram rebeldes. Hoje você tem o Evangelho, hoje você tem a palavra, hoje você tem a pregação, hoje você tem milagres até, hoje você tem igreja para toda parte. Porque estão deixando a igreja para seguir as fábulas, para seguir as velhas contendas, as velhas doutrinas, os velhos ensinamentos, e não segue a doutrina de Cristo, o novo nascimento, como Sara, como Rebeca de Isaac, como Miriam, como Esther, como tantas outras do passado. E você dá ouvido a contos e fábulas que estão por aí. Você pode ser condenado. Assim, você não entra na terra. Olha quem era Moisés. Deus falava com ele face a face. Não entrou na terra. Certo que Moisés recebeu de Deus um lugar infinitamente melhor, a Nova Jerusalém. Por isso, meu querido, você não é Moisés. Vigie, tenha muito cuidado, porque mexeu com essa rocha, feriu essa rocha. Como diz o mundo aí, não tem saída. O mundo tem um provérbio, isso é caixão e vela preta. Tem nada disso não, tá? Mas é condenação eterna. Não tem nada disso. É condenação eterna. São provérbios que o mundo traz aí. Mas aqui se revela. Se você não obedecer, se você murmurar, condenação. Não entra na terra prometida. E é bom saber que lá ainda era uma terra
planeta, né? Que faz parte do nosso planeta Terra. Era uma terra humana, física, que poderia plantar e colher, terra mais espaçosa, que manava leite e mel. Agora não é isso, não. É a Nova Jerusalém. Então você precisa vigiar. Ao falar com essa rocha, se humilhe perante a ela. Não grita com ela. Não murmure com ela. Não bata nela. Hoje você não tem um cajado como Moisés, mas você tem boca e língua. Toma cuidado com ela, que a tua vara para ferir essa rocha pode ser a tua boca e a tua língua, as tuas palavras. Então, Deus não foi glorificado porque o povo de Israel transgrediu, porque Moisés e Arão não deixou com as palavras dele. Deus não aceitou, e lá em Deuteronômio 4, como nós vimos, Moisés queria entrar, pediu a Deus: quer entrar, Senhor? Não, Moisés, você não vai. Você não entra. Você não permitiu que eu fosse glorificado. Versículo de número 7 aqui, Paulo está dizendo: não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então Moisés pede as águas vêm, lá aparece 70 palmeiras, 12 fontes de águas. O povo se acampa na beira das águas, vai comer regaladamente, tranquilamente e praticar sexo. Depois de desobedecer a Deus. Aí, Paulo está dizendo aqui: não nos prostramos, ou melhor, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Olha que coisa triste. 23 mil almas jogadas ao relento por causa da desobediência. Esse Deus não é brincadeira, filho. Esse Deus não é um bichinho de pelúcia que você joga para lá e para cá. Não é uma bonequinha que fala, que dança, quando você aperta aquele controlezinho nela. Não. Não brinque com esse Deus. Cuidado com o que você ensina, meu pastor. Cuidado. Quem tira o direito à árvore da vida. E quem acrescenta as pragas que está nela. Vigia. Vamos nos vigiar das nossas vidas, porque senão vamos perecer. Esse Deus não é brinquedo. Então ele diz aqui: não nos prostituamos, Paulo está dizendo. Foi o que eles fez. Viu as águas? 70 fontes de água, 12 fontes de água, 70 palmeiras, tranquilamente. Vamos então agora relaxar-nos. Caíram em idolatria e foram se prostituírem. E a palavra prostituir aqui está envolvendo idolatria. Porque quando você está idolatrando, você está prostituindo. Contra a palavra, tá? Já falei isso milhares e milhares de vezes para você entender que a prostituição real da Bíblia é a ignorância dos homens contra o Evangelho. Quando você desobedece e ensina que está certo e o povo vai desobedecer com você, toda a igreja está em prostituição. Contra a palavra. Não é um adultério sexual, mas é uma prostituição contra a palavra. Adultério sexual comete aquele que deita com a mulher que não é dele. Aquela que deita com o varão que não é dela. Então, isso aqui é o que o povo de Israel fez. 9. Não temos o Senhor como alguns, ou melhor, não tememos o Senhor como alguns deles também, me perdoe, está escrito assim, eu vou ler de novo, versículo 9. Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. Olha quanta coisa. Os corpos
tirados na terra, por desobediência e negligência dele. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os filhos, ou melhor, os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Olha que perigo, rapaz. Eu estou na igreja, estou salvo. Tá mesmo? Tá mesmo? Vigia. Teu guia é Jesus. Quem levava Israel era Jesus. Por isso os filhos de Israel murmurou contra ele e pereceu. Quem é o seu guia na igreja? Vigia, meu querido. Moisés ficou fora da terra. Por negligência, um instante de nervosismo que ele teve. Estressou-se contra o povo. Feriu a rocha que é Jesus. Perdeu a entrada em Canaã, o que ele lutou 40 anos. Você passar 30, 40 anos dentro da igreja, agora simplesmente porque você é chamado para fazer determinadas coisas que não convém, como por exemplo um partido político, como por exemplo as fantasias que estão na igreja hoje, as festas de mentira, as festas pagãs, a idolatria que está dentro da igreja, o amor do dinheiro e as falsas doutrinas, meus queridos. Você ficar 50 anos dentro da igreja e naquele dia Deus dizer não para você. Cuidado. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E essa porta, esse caminho chama-se Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aqui está Paulo falando. Pereceu como Moisés deixou de entrar na terra. Os filhos de Israel experimentaram milagres de todos os tipos. Talvez você já tenha experimentado algum milagre na sua igreja, meu querido. Talvez você já tenha experimentado o milagre que Deus fez na sua vida e você atribui glória ao seu pastor e à sua igreja. Você briga por tudo isso. E você esquece dessa rocha. Você está batendo nela, cuidado. Você está batendo contra essa pedra. Você está dando pancada contra ela, cajadada nela. Você está chutando ela. Toma cuidado. Toma cuidado, porque o vindouro sem Cristo já entendeu o que é? Já imaginou o que é um lago de fogo, querido? Você fala de lutas aqui, de dificuldade. Tem uns que dizem: eu prefiro morrer do que... Você não sabe o que significa um lago de fogo e enxofre. E por quanto tempo ficará lá? Quem fala e quem determina quanto tempo vai ficar lá é os seus pecados. Enquanto você tiver pecado, você vai estar queimando. Cuidado, meu querido. Não seja seguidor de homens. Os homens estão ensinando de todo jeito. Moisés não ressuscitou. Moisés não está na glória. A visão de Moisés lá era uma visão de ótica, de qualquer outra coisa, menos da ressurreição de Moisés, da transformação de Moisés. Toma cuidado. Moisés entrou por um princípio da ira contra o povo, achando que não ia ferir a Deus. Vejam, rebeldes, não podemos nós dar água para vocês? E por isso pereceu. Foi muito pouco. Ou melhor, pereceu não, por isso não entrou na terra. Foi muito pouco o que Moisés fez para entrar na terra e não entrou. Imagina que é pouquíssimo para você não entrar na Nova Jerusalém. O versículo 12.
ou melhor, o 13. Não venha sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, meu querido, as provas vêm, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas de tudo isso, nada é motivo para você murmurar, para você deixar de seguir a Deus e seguir a homens. Nada é motivo para você ensinar errado, pastor, para você falar o que você quer, para eu falar o que eu quero, o que eu acho, porque a minha teologia aprendi assim, porque eu estudei assim. Nada disso. Vigiemos, porque esse Cristo não é brinquedo. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela Tua palavra. É santa, é viva e fiel. Hebreus diz, Jesus, o Senhor falou pelo Teu Espírito Santo na boca dos Teus apóstolos. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. O filho de Israel caiu. Inclusive o teu servo que está aí do teu lado, Moisés, não entrou na terra. E aquele povo pereceu. Até vespas, serpentes o tragaram pelo caminho, mataram. E tantas outras coisas por murmurar contra ti. Meu Deus, quantos ensinos errados. Eu sou o menos favorecido, conhecedor, Pai. Estudei muito menos do que todos. Corro muito mais perigo do que eles em ensinar errado. Por dificuldade em ler, tenha misericórdia de mim e não me deixe ensinar errado. Eu não quero ferir o Senhor com doutrinas erradas, ensinamentos errados. Eu não quero que o povo pereça porque estou ensinando errado, Jesus. É muito perigoso e é muito sério, porque o Senhor não poupa. O Senhor é Deus tremendo. O Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Te louvamos, Pai, te exaltamos. Olha como está a nossa nação, Pai. Brigas, guerra, por causa de um partido político, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo, Jesus. Tu ama a todos, Senhor. Eu sei disso. Tu nos deu teu Filho para salvar a todos. Que a paz seja derramada em nossa terra, Pai. Que cesse o derramamento de sangue. Tenha misericórdia do nosso povo, Pai. Inocentes e outros conscientes que estão fazendo tantas coisas negativas que não convêm. Esqueceu da rocha da sua salvação. Esqueceu da rocha que mata a sede. Esqueceu da rocha que dá o maná, que é o Senhor, o teu Filho Jesus Cristo, bondoso e maravilhoso, que só de falar é tão gostoso o seu nome. Ó Cristo bendito, nos abençoa e nos ajude e nos dê sabedoria para te servir. Abençoa a nossa nação e sara a nossa terra. Abençoa os que estão ouvindo essa pregação, esse ensinamento, e nos dê mais sabedoria para te servir, para te adorar e para te louvar. Nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Pai, hoje e para sempre. A Ti, ó Deus, toda honra, toda glória. A Ti oramos juntamente como igreja. Seja glorificado, Pai, em nome de Jesus Cristo e Teu Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Então você já sabe que Moisés não entrou na terra porque bateu na rocha e não falou com ela. Que Deus te abençoe até o nosso próximo culto, nosso próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.